Olá, graça e paz. Passando aqui para te deixar a tarefa número 6 do nosso PDF de 12 páginas. Inclusive hoje eu recebi uma foto sensacional de uma pastora da nossa igreja que ela imprimiu todo o PDF da nossa primeira aula, da nossa primeira mentoria, que é a mulher de unção e o chamado, a preparação. E hoje eu quero falar sobre a habilidade. Então, uma das coisas que eu quero deixar claro aqui é que a nossa habilidade, ela é produzida pela nossa responsabilidade, do quanto eu quero me entregar. Eu tenho ficado muito emocionada, gente, com as respostas que vocês têm me dado. E assim, tem na verdade se dado, porque tem muitas pessoas que ignoram direções. Quer dizer, a maioria de vocês, quase todas, já estão entregando, só que existem pessoas que são tão intensas que têm me deixado assim, tão grata ao Senhor por tudo. E hoje eu conversava com uma pessoa e ela dizia pra mim que a mentoria tem ajudado ela demais, porque ela é uma profissional excelente, uma mãe excelente, uma esposa excelente, mas como cristã, ela ainda deve bastante. E ela fez uma análise, porque é isso que a mentoria faz. Você faz e você se observa. É por isso que muitas pessoas fogem, porque é como uma terapia, né? Você se observa. E ela falou, então eu entendi que eu invisto muito na família, eu invisto muito no trabalho e pouco na igreja. Forte? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre uma habilidade de ser cristão, uma habilidade de ser de Cristo, uma habilidade de ser pastora, uma habilidade de ser uma mulher de Deus, uma habilidade de ser uma mulher que ama ao Senhor. E você tem essa habilidade? Olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 16, no versículo 8. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, diz assim, ó, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu gostaria de te lembrar que se você precisa ser convencida a viver o seu chamado, você está comprometida. Só que dentro dessa realização do chamado, porque o chamado, como Deus fala, a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo nos diz que é uma carreira que está proposta, não é obrigatória, nós temos que tomar cuidado. Você já imaginou se um jogador de futebol, ele vai jogar a Copa do Mundo sem treinar? É isso que tem feito muitas pessoas. A pessoa se tornou uma pastora relevante, ou uma líder relevante de algum ministério, e ela esquece de afiar o machado. Inclusive, essa semana eu tenho falado muito sobre isso. Então ela fica realizando coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, e esquece do principal, que é afiar o machado. Ela esquece que muito mais importante do que fazer, ela ouvir a voz de Deus. Sabe? Então o Espírito, ele está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que traz para o mundo essa consequência. Então muitas mulheres de Deus ainda têm embasado os seus ministérios. Presta atenção que isso é forte. Embasado os seus ministérios em ser convencida a parar de pecar. Então por isso que ela quer falar. Você entende? Eu recebi uma mensagem a semana passada de uma pessoa que teve um problema na vida financeira. Pessoa essa que eu já dei milhares de direções. Ou você gasta menos, ou você ganha mais. Mas a pessoa insistiu em uma consequência de vida, né? Em continuar vivendo o mesmo erro. Enfim, nunca vai dar certo, né? Porque quando nós ignoramos direção, nunca vai dar certo. E eu falava para essa pessoa, eu falava para ela, ela queria falar, confessar, e eu dizia, é por isso que você ainda está nesse lugar. Porque todas as vezes que você tem errado, eu preciso te convencer. Eu volto naquela lição de novo. Não gasta não, ganha mais, faz um bico, vende uma marmitex, como eu faço com, acho que de 102 mulheres que tem aqui, eu já fiz isso com umas 80. Né? Eu já dei essa mesma direção. Eu sempre falo, eu vivo uma vida abundante, sim. Mas se eu não trabalhasse, gente, de verdade, hoje eu não viveria essa vida, sabe? Embora o meu marido ganhasse bem, sempre ganhou, eu jamais conseguiria viver a vida que eu vivo hoje se eu não tivesse uma atividade financeira, sabe? Um retorno financeiro. Então, nós precisamos nos lembrar sempre qual é a direção que Deus já me deu. Lembra do começo que eu ministrava a vocês? O Espírito não precisa me relembrar daquilo que ele já me ensinou. Eu preciso ter uma responsabilidade. Então, muitas pessoas, mulheres de Deus que estão aqui, podem estar vivendo tendo que ser convencidas a não pecar, a não falar palavrões, a não falar contra a palavra. Sabe, quantas mulheres na hora da dificuldade, ao invés de se relacionar com Deus, quer gritar, socorro, socorro. Gente, já aprendemos. Na hora
da dificuldade, nós precisamos buscar ao Senhor. E não ficar falando para as pessoas para que elas tenham misericórdia de nós. Sabe? Quantas pessoas têm a sua vida na base do vitimismo? Elas querem que as pessoas se vitimizem do caso dela para resolver a situação dela. Isso funciona, tá, gente? Eu já resolvi muitas situações aqui. Já resolvi várias situações. Porque eu percebo que a pessoa não vai resolver sozinha. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você aprenda a se relacionar com Ele na intimidade, ao ponto de que tudo o que você precisa, Ele poder te ensinar. Porque Ele nos ensina todas as coisas. Qual que é a sua dificuldade? É falar demais? Ele pode te ensinar. Qual que é a tua dificuldade? É não conseguir avançar? Ele pode te ensinar. Qual que é a tua dificuldade? É o medo? Ele pode te ajudar. É a abundância demais? Porque tem gente que não consegue ver na abundância? Ele pode te ajudar. Qual que é a tua dificuldade? O que o Espírito já te disse sobre isso? Porque você fica buscando as mesmas direções. Deus deseja, de verdade, que você abra o seu coração para um novo. Pare de falar dos seus problemas e vá ouvir a voz do Espírito Santo que te traz solução. Sabe, pare. Tem gente que se sufoca de tanto que fala de problemas. Tem gente que eu falo assim, vamos para um próximo nível, vamos falar de solução. E a pessoa fica, não, mas é que eu quero ainda querendo aquele discipulado que nunca funcionou. Por isso que você está na mesma realidade. Eu estou te convidando a ir para uma verdade que só o Espírito Santo pode fazer. O conhecimento da palavra de Deus. Amanhã nós temos a nossa última aula desse tema, unção, chamado e propósito. E depois nós vamos entrar na questão familiar. Então eu vou mandar um PDF para você e você vai estudar o PDF. Pode imprimir, como fez a nossa pastora querida, tá? Imprime o PDF, leia o PDF, faça as aulas e depois façam todas as tarefas, tá bom? Eu quero encerrar aqui essa tarefa de hoje, te deixando então a tarefa. Número 1, pare de falar dos seus problemas. Falar dos problemas potencializa os seus problemas. Hoje eu ministrava uma pessoa muito querida e eu falava para ela sobre a questão de ser uma influência e de receber influência. Eu dizia, olha, eu tenho 23 mil seguidores no Instagram. E eu tenho, desses 23 mil, eu só sigo 3 mil. Por quê? Porque não é que tem pessoas que eu não vejo que tá me seguindo, por isso que eu não sigo de volta. Não é que essas pessoas não são importantes. É que eu vou seguir as pessoas que me são relevantes. Então, assim, de repente eu tô seguindo alguém que é meu amigo, que é da igreja, que eu vi que tá me seguindo, eu fui lá e segui também. Porque às vezes tem tanta gente que tá seguindo que eu não consigo acompanhar. Mas existem pessoas que estão ali que falam na minha vida. E você sabia que as pessoas que falam dos problemas, elas estão sendo uma influência para as pessoas que buscam problemas? Elas estão atraindo pessoas que falam e gostam de ouvir problemas? Você sabia que isso está conectado aos teus sentimentos e às pessoas que você atrai? Logo, o ambiente que você atrai é um ambiente de problemas. Você já viu Jesus tratando o pecado, falando de pecado? Não. Ele tratava de pecado, falando de santidade. Então a tarefa de hoje é: não fale dos seus problemas. Tarefa número 2, fale de solução. Você ficar se sufocando com aquilo que não deu certo pela milésima vez está te atrapalhando, está atrapalhando o seu chamado, está atrapalhando o chamado do seu esposo, está atrapalhando o mover da sua família. Deus deseja que você seja totalmente responsável por aquilo que Ele depositou nas suas mãos. Deus abençoe.